Olá, minhas tarólogas queridas. Estamos aqui no Esquenta para o curso de quinta-feira, curso avançado, para a gente começar a mergulhar nas dimensões mais profundas dos arcanos maiores do mandala astrológico, aí descobrindo muitas facetas de cada um. E agora que a gente terminou esse panorama geral de todos eles, eu quero trazer para vocês aqui sugestões para vocês terem a cada dia mais intimidade com o tarô. É muito importante, quando a gente lida com o tarô, que a gente crie um diálogo com ele que só vai ficar profundo, íntimo, poderoso, transformador, quando a gente tem um contato diário com as cartas. Não adianta a gente pegar só para estudar, ou pegar de vez em quando você quer tirar para você uma questão, ou para alguém que te peça. Não faça isso no início, porque não te aproxima da dimensão mais profunda, que é o que a gente quer conquistar quando começa a estudar o tarô. Você tem que ter no tarô os 22 amigos, uns vão ser amigos de cara, assim, amigos de infância, logo no início, outros a gente não consegue estabelecer tanta afinidade imediata, tanta intimidade, mas com o tempo a gente vai descobrindo até o porquê disso. Mas se a gente não fizer o contato diário com o tarô, isso não acontece. E esse contato diário vai facilitar muito na hora da gente jogar, porque vai abrindo aquele canal que a gente quer abrir, que não é o canal do estudo, o canal lógico-teórico, isso a gente abre quando vai para o curso, quando lê um livro, quando pesquisa vídeos na internet, quando faz pesquisas. É um canal da lógica, mas a gente quer abrir um canal que precisa fechar esse outro da lógica e estabelecer aquele contato visual, contemplativo, de pele, o que ele quer te dizer. E para isso eu vou dar 2 sugestões para vocês. A primeira é: torne-se um tarô maníaco, né? Tarô maníaco é aquele, vou jogar para tudo. Mas aí eu prefiro, assim, no início, tudo bem, você pode jogar para tudo, cada um faz como quiser. Mas no início, o que eu gosto muito é todo dia de manhã tirar um arcano para o meu dia. Tira o arcano do dia. Mas sem ficar tentando interpretar muito, sem se impressionar, porque às vezes tem alguns arcanos que a gente já fala, é esse arcano, será que vai ser... Tipo, naqueles clássicos, saiu a torre, será que hoje vai ter alguma confusão? Não necessariamente, às vezes dias de torre são dias que são mais agitados, ou dias que tem muito imprevisto, ou algo muito específico para você, que você vai sentir na hora que tiver nesse convívio com o tarô. E a torre de hoje não será a torre de amanhã que sair, nem será a torre de ontem. Essa tiragem diária é uma conversa com uma faceta do arcano. Às vezes, naquele dia, a faceta torre quiprocó se manifestou e teve confusão. No outro dia, 3 dias depois, saiu a mesma torre, mas a faceta dela mais imprevisto se manifestou. No outro dia, foi a faceta que trouxe uma pessoa meio torre, estabanada, ou você estava lá meio impaciente com tudo, e até por isso resolvendo as coisas de forma eficiente e rápida. Aí a gente vai vendo que cada arcano, mesmo falando de um escopo que é comum a ele, toda torre tem um padrão, que é o arquétipo, mas se manifesta de várias facetas. E a gente só vai conhecer essas diversas facetas quando permite esse contato diário. Então, todo dia, tira um arcano para o seu dia, que vai conviver com você. Ao longo do dia, volta ele, pergunta, vou fazer essa escolha. O que isso for a torre, né? O que a torre faria? Como ela agiria? Ela teria que postura? Faz aquilo que eu já falei para vocês ao longo do curso, né? Essa investigação para tudo que vai ser feito, traz aquele arcano com você naquele dia. E antes de dormir, quando você fechar os olhos, rememora, rebobina a sua fita do dia, vai lá desde de manhã, o que aconteceu, o que você pode associar à torre. Obviamente, não é tudo que vai acontecer no seu dia que vai ter relação com aquele arcano, mas você vai fazer um exercício, vai se esforçar
para fazer a conexão, para fazer a leitura. Não é uma questão de tenho que ter um dia 100% todo, não existe isso. Mas você vai ter vários eventos, às vezes pequenos, que você vai poder fazer essa conexão. É isso, gente, que traz para a gente intimidade. Uma outra forma que se usa muito quando a gente está num processo de estabelecer elos mais próximos com as cartas é você tirar cartas, como se você fosse conversar com um amigo, com um psicólogo, com um terapeuta, com você mesmo, com a sua consciência, e você vai conversar com o vamos bater um papo? Eu vou hoje eu estou aqui de boa, tranquila, então vamos conversar. Aí eu vou pegar um momento da minha vida. Quando eu escolhi seguir aquela carreira, tá, por exemplo, escolhi seguir jornalismo. Ok. O que você tem a me dizer sobre essa minha motivação? Olha que interessante isso. Você não está perguntando o que foi, o que deveria ser. Você só está pedindo para que o tarô se manifeste, que dê a versão dele. Olha que lindo. Isso é tão lindo. Mas põe a caderninho do lado, tá? Faça um caderninho, igual a Vilma fez, aquele caderno lindo, maravilhoso. Ou não, se você não quiser fazer aquelas colagens, eu acho que merece. Merece ser um caderno impregnado com a nossa energia. Quanto mais tiver a nossa energia, mais mágico ele se torna. Mas deixa um papel, uma caneta do lado, anota assim. Então, coisas assim, não precisa ser nada assim, porque às vezes a gente pensa nisso e pensa que vai fazer, eu vou fazer de um trauma ou de uma situação muito emblemática na minha vida, muito. Não precisa. Coisas assim. Então, o que você tem a me dizer da escolha que eu fiz quando eu optei por fazer jornalismo? Quando eu optei por seguir psicologia? Enfim, né? Aí você tira uma carta. E se quiser, tira uma outra para conversar. Mas não fica tirando muita, não. Tenta olhar. É como se fosse um amigo dando a versão dele. Pela minha ótica, que é o tarô, então, escolhi isso aqui, vai tirar tal carta. Pensa assim, meu casamento. O que você tem a me dizer do momento que eu me casei, naquela época? O meu Paula, do momento de tal casamento. Se você teve mais de um, escolhe um aí, ou depois faz de outro. O que você tem a me dizer? E aí você vai estabelecendo, assim, diálogos. Gente, isso é de uma magia, de um poder transformador que vocês, nossa, não podem saber o que é só fazendo, sabe? Aquela coisa que só na prática a gente percebe. E você vai anotando. Pode tirar mais cartas, se quiser tirar mais uma, esquece essa coisa de passado, presente e futuro, esquece aí método de jogo. Isso é uma conversa. Você está deixando o tarô se expressar a respeito de questões suas. Quando eu fiz tal escolha, quando eu segui tal caminho, e pode até, obviamente, partir para coisas difíceis, quando eu tive aquele trauma, aquela perda. O que você tem a me dizer sobre isso? Às vezes você vai ver por uma outra ótica. É uma outra faceta que você até então não tinha enxergado. Isso é muito terapêutico, isso é muito transformador e te aproxima demais do amigo que tem que ser o tarô na sua vida. Então fica aqui a dica. Até quinta-feira que a gente engata aí numa nova etapa da nossa jornada, para que vocês façam esse processo e depois me contem, claro, compartilhem aqui no grupo se vocês quiserem ou tiverem dúvida, porque é maravilhoso, ok? Espero vocês próxima quinta às 14 horas. Saudações arcanas!